mas eu queria que você contasse, né, o que foi a Interfloat para o mercado de capitais, né? Assim, eu acompanhei, né? Eu era jornalista na época no Infomoney, acompanhei muito assim a trajetória da Interfloat, acompanhei o fechamento, né? Quando a corretora parou de funcionar, mas ela teve uma importância enorme ali nessa formação de traders, principalmente porque ela surgiu numa época que o pregão ainda era viva voz, né? E Sim. acabou dando acesso para muita gente nesse mercado. Sem se preocupar muito com o tempo, mas como é que foi essa ideia de criar uma corretora focada em pessoa física no momento que o Uhum. mercado era aquela selva ali do pregão viva Sim. voz? Então, Salomão, acho que para chegar na corretora eu vou falar um pouquinho do que você já falou aí da minha história, que foi o momento que eu comprei o título de operador especial. Uhum. Então, eu acompanhava o mercado que eu tinha na minha família. Meu avô teve uma corretora de valores e ele teve 3 filhas mulheres, nunca nenhuma se interessou pelo mercado, e eu era o neto mais velho, e ele vendeu a corretora em 1974, a corretora chamava Lombardi S.A., e ele vendeu a corretora em 1974, depois de 50 anos, a corretora foi fundada em 1924. Então, em 74, completava 50 anos e ele não tinha ninguém na família para dar sequência à atividade de corretora. As 3 filhas mulheres nunca se interessaram, uma era solteira, meu pai e o outro tio também nunca se interessaram pelo mercado, e eu era o neto mais velho, com 10 anos, obviamente não estava muito preocupado em seguir a atividade de corretor. Não. Então, o que aconteceu? Assim, eu comecei a ter contato com o mercado de bolsa e ações nesse contato que eu tinha com meu avô. E sempre gostei do tema, assim, eu sempre tive muito interesse em acompanhar a evolução do mercado, a cotação de alguns papéis. Aquela época os papéis eram, obviamente, né, um universo de papéis muito menor, mas eu acompanhava. Mas acabei fazendo uma trajetória diferente, fui estudar marketing, me formei em marketing, e consegui um emprego na área de marketing da Companhia Antártica Paulista, isso à época antes da fusão com a Brahma, né? Então não era nem Ambev, era só Antártica mesmo, e eu trabalhava na área de marketing, eu fazia gerência de produtos, eu cuidei do lançamento dos refrigerantes dietéticos da Antártica e cuidava naquela época da cerveja Bavária. A cerveja Bavária era um produto da Antártica à época e eu era o responsável pela gerência desses produtos. E um belo dia, a gente assinava Gazeta Mercantil, um belo dia eu vejo um anúncio de um leilão de títulos de operador especial da recém-fundada BMF. Aquela época a BMF era a Bolsa Mercantil e de Futuros. Ela foi fundada em 1986 pelo grupo de corretores da Bovespa, um grupo liderado pelo Eduardo Rocha de Azevedo, que foi presidente da Bovespa, e ele liderou esse projeto. Eles montaram a BMF em 1986 e eu já acompanhei o surgimento, e a BMF, como estava surgindo, ela colocou alguns cursos à noite lá na Praça Antônio Prado de introdução de mercado. Então eram cursos muito incipientes, justamente para explicar um pouco o mecanismo desses mercados. Hoje a gente fala em derivativos e futuros, naquela época se falava em commodities. Mercado então, de commodities era mercado tudo. de commodities. Então, 1986, 87, ninguém falava em derivativos. Era mercado de commodities ou mercado de futuros, né? Mas muito pouca gente sabia exatamente qual era esse mecanismo. Então a Bolsa lançou uma série de cursos introdutórios para explicar um pouco essa questão de ajuste diário, margem de garantia, que, vamos dizer, eram parâmetros muito desconhecidos aqui no Brasil ainda. E eu comecei a estudar, me inscrevi num curso, esse curso era à noite, saía da Antártica, ia fazer o curso, e eu, Salomão, achei um negócio assim sensacional. Falei, porra, isso aqui é maravilhoso, o cara compra sem ter dinheiro e vende sem ter o ativo. Pô, é um negócio assim, para aquela época, imaginável. Né? Você pode alavancar, você pode comprar sem ter dinheiro, você compra, né? Você depositando uma margem de garantia, você alavanca a sua posição e você pode vender sem ter o ativo e aproveitar a eventual queda de preço. Eu achava um negócio fantástico. Falei, isso aqui vai estourar, isso aqui vai explodir. E aí, como eu já estava fazendo esse curso na BMF, tinha um professor que chamava Renato Teixeira da Costa. Acabou uma aula lá, puxei o Renato, vem cá, vai ter um leilão. Eu vi que vocês vão promover aí o primeiro leilão de título de operador especial da BMF. Quanto você acha que vai sair esse troço? Ele falou, Lombardi, acho que vai sair na faixa aí de uns 700 mil cruzados novos. Eu falei, puta, fiz umas continhas, falei, acho que dá para encarar. Aí deu uma semana, era o título, era o leilão.
Fui para o leilão pela corretora Spinelli, que era uma corretora que meu avô tinha muito contato, muita amizade. Então eu pedi a gentileza de poder acompanhar o leilão na mesa da Spinelli. Lá fui eu. Vou ter que reconhecer aqui, inventei uma desculpa para o meu chefe lá, falei que tinha uma consulta médica. Assim, veja, eu não recomendo isso para ninguém, mas naquele momento fiz isso e fui acompanhar o leilão. Bom, 5 títulos de operador especial. Primeiro, 2 milhões de cruzados novos. Segundo, 2 milhões e 30. Eu falei, puta, mas que... Pô, eu não sei quanto valia um cruzado novo, mas já é 3 vezes o valor que o professor Renato falou. Então você veja, já acabou saindo muito próximo disso. Eu comprei por 2 milhões e 70, 17 mil dólares. Então veja, a estimativa dele era na faixa de entre 5 e 6 mil dólares, acabou saindo por 16, 17 mil dólares. O segundo, 2 milhões e 5. O terceiro, 2 milhões e 60. Eu fechei os olhos, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu fechei os olhos e comprei o quarto por 2 milhões e 70. E o último saiu por 2 milhões e 150. Bom, voltei para a Antártica, encerrei lá meus compromissos, minhas tarefas e tal. Voltei para casa e falei, pô, não tem como pagar. Como é que eu vou fazer? Liguei pro Renato e falei, Renato, eu só não disse que a culpa era dele, né? Falei, pô, Renato, puta, paguei 3 vezes mais do que você me disse que esse título ia sair. Pô, me ajuda que eu preciso alugar o título. Você veja aquela época... esse negócio de aluguel. Eu falei, eu preciso alugar o título, me arruma alguém que queira alugar o título, porque eu não vou conseguir ir para o mercado agora. Só uma coisa, esse título, ele te dava o poder de ser operador, é isso? Isso, o título me dava o direito, como pessoa física, de frequentar o pregão e operar para mim ou operar para corretoras repassando as ordens no final do dia. Mas era a única pessoa física que podia operar para si, né? A única pessoa física que podia operar para si no ambiente do pregão era o operador especial, que era o scalper, porque a BMF ela foi criada nos moldes da CME, que é a Bolsa de Chicago. E a figura do scalper lá era importantíssima. Era o especialista, né? Era o especialista para prover liquidez no mercado. Então, essa figura ela foi criada nos moldes da Bolsa de Chicago, então era uma pessoa física que no final do dia, as operações que morressem em teu nome eram suas. Se você tivesse representando alguma corretora e operando para essa corretora, você precisava repassar as ordens para essa corretora e essa corretora especificava essas ordens no cliente que tivesse realizado essas operações. Daí eu falei, pô, Renato, me ajuda, eu preciso alugar. Salomão, Lucas e André. Nesse dia me ligaram 5 pessoas interessadas em alugar o título. Maravilha, eu já né? devia ter desconfiado que esse negócio era bom. Né? E aí, dos 5, eu me identifiquei com, chamava Caio Ávila, o cara assim, pelo telefone. Não sei se você chegou a conhecer ele pessoalmente? Não, né? Me identifiquei, marcamos final de tarde, fechei negócio e aluguei o título para ele, de 87 até 31 de dezembro de 88, porque a minha expectativa era começar no pregão dia 1º de janeiro de 89, se tudo desse certo. No dia seguinte fui falar com o presidente, que era o Dorival Rodrigues Alves, da BMF, falei, Dorival, eu fiz um negócio aqui, mas eu sei que talvez eu precise pedir ajuda, vocês parcelam esse título? Pô, Lombardi, porra, assim, a ideia não é parcelar, mas como nós estamos começando e a demanda ainda é baixa, pouca gente conhece, assim, ainda precisamos fazer esse mercado se tornar conhecido, eu vou te financiar, eu vou parcelar esse título, você precisa parcele por quanto? Eu dei uma reduzida, porque se eu falasse quanto tempo sabe é capaz que ele tivesse me 10 anos. Eu falei, olha, puxa, assim, 12 vezes, 15, assim, vai me ajudar muito. O Dorival falou, Lombardi, olha, nós vamos ter que colocar uma correção nas parcelas. Aí eu falei, lógico, Dorival, não tem dúvida. Então, aí ele financiou. Então, com o meu salário da Antártica e com o valor do aluguel, eu consegui quitar o título e fazer um caixinha para no final de dezembro de 88 pedir demissão da Antártica e ir para o pregão. Aí tem toda essa história do pregão ligada à minha atividade de operador especial, que acho que depois, ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai conversando. Mas foi o que eu fiz, vamos dizer, de 89 até 92, quando eu comprei o título da corretora, eu só operei para mim. Essa sim era a minha história, a minha trajetória. Eu era operador especial, frequentava o pregão e só operava para mim. E vivenciei, veja, todo tipo de sensação que vocês podem imaginar. E aqui, assim, só para falar um pouquinho dessa época. Eu comecei em janeiro de 89, em março eu estava realmente inclinado a ligar para o meu chefe para saber se ele me aceitava de volta na Antártica, porque era assim, eu ganhava segunda, terça, quarta e quinta, sexta eu devolvia tudo. E posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu fico pensando,
pô, eu acho animal isso, porque muita gente passa por isso, né? De, pô, começa, ganha dinheiro, entrega. Começa a ganhar dinheiro, entrega. Como é que, pô, você tava lá no meio de todo mundo, ainda acho que era um pouquinho pior do que é hoje, porque às vezes o cara tá sozinho, ele consegue concentrar, você tem o barulho dos outros, que também ajudava. Ajudava. Mas como é que foi essa sua virada de emocional? Não vou falar virada de chave, porque eu acho que isso não existe, mas assim, como é que foi essa respirar, botar a barriga na mesa de novo e literalmente, pô, fazer esse negócio dar certo, assim, isso é... E acho que, Lucas, assim, essa de fato é a pergunta-chave, né? Assim, Sim. como é que você dá essa virada? Como é que você transforma o seu operacional de um operacional que até você ganha várias vezes, mas quando você perde muito mais do que você ganhou? E como é que você transforma, vamos dizer, essa vivência dessas primeiras semanas, ou a vivência do tempo que você está operando, e vira a chave e começa a ganhar dinheiro? Eu diria que basicamente é ligado à disciplina, né? É a disciplina, entender o mecanismo do mercado e aumentar as possibilidades de você sobreviver e de você ganhar dinheiro. E basicamente, como é que é a minha visão sobre isso? Você tem que ter muito mais foco na perda. Você tem que estar preparado para perder e administrar a perda e perder dentro dos limites que você se propôs, ilimitadas. E o ganho tentar alogar. A sua equação tem que ser justamente o contrário do que eu fazia no começo. Entendi. Ganhava um dia, ganhava outro, ganhava 4 dias e no dia que eu perdi eu devolvia tudo. O esforço tem que ser o contrário, para você eventualmente ganhar um dia, perder outro, talvez perder um pouquinho, mas o dia que você ganhar, você alavancar. Tua conta tem que começar a fechar. E isso você vai fazer, obviamente, com o passar do tempo, com bagagem, mas com disciplina, estratégia e sempre avaliando se a sua equação de ganho e de perda está equilibrada. Porque se não tiver, você não dura. Então, oi, André. Uma coisa interessante que eu lembrei aqui, quando eu comecei a operar, eu não conhecia nada de mercado, né, cara? Nada, né? Foi ali na Interfloat, vi as pessoas operando, e aí fui pra pergunta mágica, né, pro Lombardi. Lombardi, o que eu faço, né? Esperando ele falar, segue o Bradesco, vai operar dólar. E isso é emblemático, eu falo para todos os alunos, né? Não sei se ele lembra, ele falou 2 frases. A primeira foi: aprende a perder e aprende o jogo. Se você conseguir fazer isso, você vai ter resultado. E ficou meio enigmático, né? Pô, o que é aprender a perder, né? O que é aprender o jogo? E a gente, todos os traders que eu conheço, e olhando a história do Lombardi, é a mesma coisa. Pô, você vai num treinamento, você aprende com alguém, você fica empolgado com as possibilidades, né? Principalmente se a gente fala de mercado futuro, alavancagem, ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro. Só que quando você vai para a realidade, aquilo não vem na hora. Exatamente. Né? Então ele tem que realmente entender, pô, como que esse mercado funciona, por que esse dinheiro está na mesa, qual que é o meu papel no mercado, até quando eu posso ganhar, quanto dinheiro tem na mesa. E o mais importante é exatamente isso, que as pessoas não gostam de ouvir, mas você ganha dinheiro parando de perder. E eu falo para todos os alunos, pô, você tá nesse ganha, empata, você só precisa parar de perder. Identifica o que você está perdendo. Às vezes é fácil. Pô, ganho de manhã, perde à tarde. Para de operar à tarde. Uhum. Às vezes a solução está muito mais próxima do que um novo livro, do que uma nova estratégia, mas aprender a perder é o segredo. Né? Porque a dinâmica do mercado de manhã ele é bem mais volátil. Exato. Por conta das aberturas, notícias e tudo mais. No final da tarde ele é aquele... Até ali mais ou menos umas 3h30, 4 horas, o mercado ele é bem chatinho, né? Sim. Então, pô, obrigado. Acho que assim, é fundamental para todo mundo escutar isso, porque toda vez, é isso que você falou, toda vez assim a gente escuta, pô, não comecei, aí aumentei a mão, quebrei. Mas por quê? Né? Porque exatamente acho que esse lado da perda, pô, animal, assim, a gestão de risco, acho que o emocional pesa muito, a gente sabe demais, disso, né? E nós vamos falar muito, acho que, sobre ele, né? Assim, eu acho que uma coisa que no lado, aí, olhando um pouco para o lado do investidor de longo prazo, né? Que nisso se assemelha muito ao investidor de curto prazo, que é na validação do conhecimento, né? Como é que você valida se você aprendeu alguma coisa? Pô, se você ganhar dinheiro, né? Se você está ganhando dinheiro, você aprendeu, né? Mesmo que você tenha ganhado na sorte, você vai se convencer que acertou, né? No longo prazo, às vezes você demora mais para perceber, né? Porque até o investidor de valor, né? Se a gente compra uma ação e ela cai, a gente, opa, tá mais barato ainda, vou comprar mais, né? No trade, ele é muito mais rápido, a resposta é muito mais imediata. Comprei, caiu, errei. Vendi, subiu, errei. Né? Então, eu acho que fica muito mais difícil esse controle emocional, né? Do, porra, estudei pra caramba, ganhei segunda, terça, quarta, quinta, na sexta eu devolvi tudo. Eu acho que fica... Salomão, né? tem uma grande diferença.
Você de longo prazo, você vai respirar, vai terminar o pregão. No dia seguinte de manhã você vai pensar o que você vai fazer. Isso se for um cara rápido. Ali o cara ele precisa, em 5 minutos, ele precisa pegar aquilo, apagar tudo e começar de novo. Então, assim, Pois é. essa é uma dificuldade que é Então, muito grande. Eu só queria dar um exemplo que eu acho que assim, é muito interessante nessa questão de diferenciação. O trader, se fizer preço médio, ele corre o risco Isso. de quebrar. Até um negócio Que assim. no trade vira preço médio. Se né? Isso, tem exato. uma Esse coisa mesmo. assim, tem poucas verdades definitivas. Uma delas é a seguinte: no trade não faça preço médio. Porque se você buscar no teu médio, a hora que dá o médio você zera. E o dia que não dá respiro, você corre o risco de quebrar. No investimento, no Vale Invest, você torce para fazer preço Sim. médio. Que você tem um caixa, você quer comprar aos poucos melhorando o preço. Então, acho que assim, o preço médio ele é meio definidor nessas duas vertentes muito diferentes. Cara, né, isso é muito importante. Até porque você tá alavancado, né, no day trade ali. Muito, Pô, né? o tamanho de alavancagem que a gente tá falando, 150, 200 reais de margem, Aham. pra operar um mini índice, um mini dólar. A gente tá Falei em falando. alavancagem de 300, 350 É, vezes, né? É muita coisa, né? E aí, então, só para concluir, Salomão, então vamos dizer, toda essa minha história inicial, ela foi baseada na minha experiência própria de trading. Então, quando eu tive a oportunidade de comprar o título de corretora, o foco era justamente esse. Dá acesso, né? Dar acesso, dar oportunidade. E eu comecei num momento, assim, que era um momento muito assim, desregulado, né? Até porque era o Viva Voz, e eu vejo assim, graças a Deus que a gente está aqui, mas você imagina, o André mesmo, você comentou aí na apresentação do André, quando ele começou na corretora, eram 200 traders, né? Em ambiente de sala de negociação, 300, né? 300 em casa. Em casa. Imagina depois com o próprio trabalho do André, o que a gente cresceu, e nós abrimos salas de negociação, então 6 talvez a salas, gente né? tenha chegado a ter, talvez, eu diria que muito próximo de 600, 700 clientes, heavy users, Sim. operando nesse ambiente e muitos no pregão. Que controle de risco você faz sobre uma operação no pregão?